A luta é extremamente importante para não perdermos os direitos conquistados, que foram conquistados por luta, né? Então, nós como o Sindicato dos Docentes, Sindicato dos Técnicos e o movimento estudantil lutou contra a emenda constitucional 95, quando ela foi proposta, mas nós temos que engrossar esse caldo ainda mais e não deixar que a gente perca direitos e seja revogada essa emenda constitucional 95. Por que a gente está falando dela até agora? Já foi aprovada, já tem 3 anos. Por que a gente está falando dela depois de tanto tempo? A gente está sentindo os impactos dela, porque ela limita o gasto do funcionalismo público a partir da data em que ela foi promulgada. A gente está no 3º ano e a gente está vendo o quão aperto a UFVJM está passando. E a UFVJM ainda está em expansão. O que a UFVJM está em expansão? Quer dizer que tem que vir dinheiro para investimento, que é construir prédio. Aí construindo o prédio você precisa de mais gente para limpeza, mais material de insumo. Bom, atualmente o que a gente percebe é a limitação de recursos tanto para bolsas estudantis, né, quanto para a bolsa de pesquisa, bolsa de extensão e vários cortes também em trabalhadores, né, em terceirizados aqui, por exemplo, na UFVJM. Um grande impacto que qualquer um que vem aqui percebe é quando chega no banheiro, não tem papel higiênico e não tem sabonete. E também, às vezes o banheiro não está numa condição de higiênica boa. É porque a gente não quer? Não, é porque houve um corte. No final do ano passado teve um corte de 25% dos terceirizados, ou seja, as faxinas também tiveram a redução da mão de obra de 25%, e eu sei que tiveram mais cortes esse ano. Então, não tem mão de obra suficiente para manter os banheiros limpos da forma que deveria. Não tem papel higiênico, não tem sabonete. Agora imagina isso no panorama nacional e internacional que a gente está agora do coronavírus. O mais basicão para poder evitar que o coronavírus se dissemine é lavar as mãos com frequência. Como que você lava as mãos com frequência sendo que não tem material de limpeza? O vírus também, estava vendo uma reportagem, fica 9 dias em superfícies. Como que você retira esse vírus das superfícies aqui, das mesas, das cadeiras, das maçanetas da universidade, se você não tem material de limpeza básico? Nem o chão direito está dando para limpar. Imagina ele sair limpando maçaneta, os mouses. Bom, a importância da universidade para a gente enfrentar essa pandemia é o desenvolvimento das pesquisas, que com a emenda constitucional 95 ela limita essas pesquisas, o desenvolvimento dessas pesquisas, o atendimento às pessoas, a compra de materiais para se proteger, né, os funcionários e também a população. Então, no nosso campo, por exemplo, falta itens básicos como o sabonete no banheiro. Então, a questão da limpeza, as terceirizadas de limpeza também foram diminuídas. Então, isso está sempre afetando, né, tanto a questão de saúde quanto a questão da educação. Então, assim, eu sei que várias atividades foram suspensas, várias pesquisas, né, com vários professores, né, da área da saúde, a gente suspendeu por falta de financiamento. Não tem como, se não tem dinheiro, a gente não consegue desenvolver a pesquisa, né? Agora, tem uma pesquisa específica, que ontem, inclusive, a gente estava comentando, que era uma pesquisa que a gente ia fazer, estudo longitudinal da saúde da população de Diamantina. Então, a ideia é que a gente acompanhasse, porque a gente não tem essas informações aqui, né, que a gente acompanhasse a população de Diamantina, que é coberta pelas equipes de saúde da família, para a gente identificar em relação qual o percentual da nossa população de idosos, qual o acesso que essas pessoas têm ao sistema, quais são as comorbidades. E aí, hoje, diante dessa situação toda, se a gente tivesse essa informação, a gente saberia onde, por exemplo, está o nosso grupo de risco. Né? E sabendo onde está o grupo de risco, a gente poderia, como universidade, também como o SUS, juntamente com o SUS, obviamente, parceria,
montar estratégias específicas para essa população, ter um cuidado específico para essa população. Hoje a gente não tem essa informação. Bom, com a emenda constitucional, né, 95, limita, a gente tem receio de limitar ainda mais, né, assim, o acesso, por exemplo, da população aos serviços que a odontologia faz para a população, né, de atendimento odontológico, atendimento à clínica da fisioterapia, por exemplo, que está diretamente ligada à população. Mas tem outros exemplos, no meu caso, eu sou professora da licenciatura em Educação do Campo, então o corte de motorista dificulta, por exemplo, a gente ir até as comunidades para fazer a formação nas comunidades, o corte de recursos para manter o curso. Então, a formação de professores, por exemplo, um dos exemplos, né, isso afeta todos os cursos, mas que a gente pode colocar é esse. Pessoal, quem é servidor público, no meu entender, tem a obrigação de acompanhar os seus sindicatos e a orientação dos seus sindicatos, porque desde quando a emenda constitucional nem era emenda constitucional, era PEC, os sindicatos já denunciavam e falavam que em momentos de crise é que a gente ia sentir mais ainda os cortes e que esse serviço e esses cortes não era para melhorar o Brasil, era para piorar. Os sindicatos já denunciavam isso, tem muitos anos que a gente está denunciando isso. E a gente tem que lutar, né, realmente, para manter o sistema e manter o sistema funcionando. Né? Porque não adianta ele estar ali fisicamente se a gente não tem um médico, se a gente não tem enfermeiro, se a gente não tem uma equipe. Né? A equipe precisa de trabalhar, né? Ela precisa de utensílios para desenvolver, né, as suas atividades. Então não basta a gente só ter a estrutura física de uma unidade básica de saúde, a gente tem que dar estrutura para essa equipe funcionar. Que a gente precisa se organizar, né, quanto trabalhadores, estudantes e, né, de estar nos nossos locais de moradia, de trabalho, organizar as informações para a população, divulgar as informações científicas para a população, a gente questionar essas fake news que aparecem todo o tempo, ter solidariedade e conversar com as pessoas para esclarecer quais são esse pacote. Nesse momento, né, que nós não podemos nos aglomerar, eu acho que atentar minimamente com as ferramentas que a gente tem, de levar a informação para as pessoas refletirem e nos resistirmos contra esses ataques, né? E para a gente melhorar, né, a divulgação de informações confiáveis, de bases e fontes confiáveis, a gente criou também uma página no Instagram que chama epidemio.café.oficial, e nessa página a gente libera, né, informações para Diamantina e região e informações gerais, né, sobre a pandemia. Ótimo. E aí vale a pena conferir. Não temos tempo de tremer.